Olá a todos, me chamo Marcelo Oliveira Queiroz de Almeida, sou engenheiro de petróleo e mestre em engenharia de processos químicos e bioquímicos pela UFRJ. Eu trabalho como gerente de projetos e contratos no laboratório do Apolab e estou aqui para realizar minha apresentação do meu trabalho feito em conjunto com a professora Érica Crisman e a doutora Letícia Lazaro, intitulado de Avaliação da influência de variáveis composicionais sobre a viscosidade de lubrificantes industriais. Eu preparei um breve sumário para poder situar vocês sobre como será abordada a minha apresentação, começando pela introdução. Bem, a premissa inicial básica abordada no meu trabalho está relacionada aos lubrificantes e a sua aplicação. Estes lubrificantes são tradicionalmente aplicados entre duas superfícies, normalmente metálicas, formando uma espécie de película protetora que tem como objetivo ou função reduzir o atrito e o desgaste. Mas vocês me perguntam, quais são os principais óleos lubrificantes comercializados? Bem, utilizando os dados da Plural do ano de 2019, nós temos que cerca de 97% do mercado brasileiro de lubrificantes está concentrado em primeiro lugar, lubrificantes automotivos. Por conta disso, eles acabam tendo o maior foco das pesquisas. Em segundo lugar, os lubrificantes industriais, que, conforme pode ser visto nesse gráfico abaixo, tem uma parcela consideravelmente relevante, de 23%. Só que eles ainda carecem um pouco mais de pesquisa. Passando isso para números, só no ano de 2018, os lubrificantes automotivos tiveram cerca de 790 mil metros cúbicos de produção, enquanto os industriais tiveram cerca de 243 mil, ou seja, realmente é uma parcela considerável. E como eles ainda carecem de pesquisa, nós decidimos focar neste trabalho nos lubrificantes industriais. Bem, qual foi então a problemática relacionada à formulação dos lubrificantes que nós identificamos? Bom, normalmente esses lubrificantes têm uma alta dependência da experiência do formulador, o que acaba ocasionando certos procedimentos de tentativa e erro. E como solução ou proposta para poder tentar solucionar essa problemática, nós visamos aplicar a metodologia de planejamento de experimentos, que tem como função auxiliar o formulador na tomada de decisão com a criação de modelos matemáticos, bem como avaliar a influência dos componentes de forma individualizada. Sendo assim, o objetivo desse trabalho foi basicamente o quê? Avaliar a influência de variáveis composicionais sobre a viscosidade na formulação específica de lubrificantes industriais para aplicação em mancais de turbinas, utilizando a metodologia de planejamento de experimentos. Abordando agora a metodologia, estes aqui foram os principais aditivos aplicados na nossa formulação. Nós utilizamos um antioxidante amínico fenólico, um antidesgaste com sem zinco, apenas um tipo de anticorrosivo e o óleo base nós utilizamos o neutro leve, médio e pesado. No planejamento de experimentos, nós utilizamos o software Design Expert da empresa State Easy versão 9. Com relação à metodologia do planejamento e as respostas, nós fizemos uma análise fatorial fracionada 6 a menos 2 e avaliamos como resposta a viscosidade a 40 graus. Mas vocês me perguntam, por que uma análise fatorial fracionada? Bem, devido à quantidade de experimentos, nosso cronograma estava bem curto, então a gente teve que reduzir o número de experimentos. E com relação à resposta de viscosidade escolhida, dentre as análises típicas estipuladas pela ANP, a viscosidade possivelmente teria um maior impacto sobre os parâmetros escolhidos, conforme eu ressaltei anteriormente. Passando agora para o desenvolvimento do planejamento, bem, nós tivemos, como eu falei antes, o tipo de antioxidante, amínico fenólico, variamos essa quantidade dele de 0,2 a 0,8, o tipo de antidesgaste com e sem zinco, variando de 0,5 a 3, os tipos de óleo base, leve, médio, pesado e médio, variando de 20 a 80. A quantidade de anticorrosivo, conforme ressaltei anteriormente, ela foi colocada fixa. Sendo assim, nós montamos o planejamento, aqui conforme pode ser visto nessa tabela ao lado, com cerca de 32 experimentos, contando já com os pontos centrais. Fazendo agora só um breve resumo sobre como se faz essa análise do planejamento de experimentos, bem, nós precisamos verificar inicialmente duas coisas. Primeiro, se os pontos seguem uma distribuição normal. Segundo, identificar quais variáveis são consideradas como significativas, avaliando, por exemplo, a probabilidade de F delas, se ela é inferior a 0,5. Nesse caso, a gente estaria assumindo um intervalo de confiança de cerca de 95%, conforme pode ser visto nesse gráfico de cima logo abaixo. Passando agora para os resultados, o planejamento foi montado, nós conduzimos os experimentos. Esses são os resultados mostrados na tabela, com seus respectivos erros.
atrelados, e logo de cara nós podemos observar, por exemplo, que a viscosidade ficou dentro da faixa esperada para os graus ISO 32, 46 e 68, que foram os utilizados na formulação. E, consequentemente, por conta disso, variando de 28,8 a 90 centistokes. Agora, apresentando os resultados do planejamento da tabela já nova, bem, logo de cara nós podemos observar que as variáveis com maior significância estatísticas foram tipo de óleo base, razão de óleo base, e a interação AD, ou seja, a interação entre o tipo de antioxidante com a quantidade de antigastre. Mais para frente a gente vai ver isso com mais critério. O modelo foi significativo, porém se teve a presença de uma curvatura, já que ela se tornou significativa, conforme pode ser visto. Falando agora um pouquinho sobre essa questão da curvatura, bem, nós estamos trabalhando, estudando um modelo linear, ou seja, ele tem dois níveis. Quando você tem um ponto fora, você acaba formando a curvatura, conforme pode ser visto assim. Sendo assim, a gente inviabiliza a utilização do modelo matemático. Porém, o mesmo pode ser utilizado de forma pontual para o screening ou mesmo na avaliação das influências das variáveis. Fazendo agora uma avaliação da variação do tipo de antidesgaste com e sem zinco, nós podemos observar que não existe uma interação significativa entre a variação desse tipo de antidesgaste. Porém, pode ser observado nesse gráfico que a variável D, quantidade de antidesgaste, demonstra que a viscosidade é mais alta quando a quantidade de antidesgaste está em seu menor nível, 0,5. Isso pode ser melhor observado nesse gráfico de fator único. Ou seja, segundo Maru, 2003, esse comportamento, normalmente, para alguns tipos de aditivos antidesgaste, acaba sendo comum, por se basearem na relação entre a viscosidade do óleo e a velocidade de deslizamento. Fazendo agora para uma avaliação da variável E, tipo de óleo base, entre leve médio e pesado médio, nós podemos observar que, conforme já era esperado, devido à diferença considerável na viscosidade individual entre os três tipos de óleo base utilizados, neutro, médio, leve e pesado, isso se refletiu diretamente na viscosidade final do lubrificante. Quanto mais neutro pesado se utilizasse, mais viscoso seria o lubrificante formulado. Ou seja, isso confirma aquela questão que a gente realmente poderia utilizar esse modelo para fazer a avaliação das influências. E agora, fazendo a avaliação da outra variável, tipo de antioxidante, ou seja, variando entre amínico e fenólico, nós podemos observar que, na presença dos fenóis, conforme pode ser observado, um resultado bem interessante ali naquela linha D. É possível manusear a viscosidade do lubrificante variando a sua concentração do menor nível, 0,5, para o maior nível, 3,0. Isso pode ser melhor observado nesse gráfico de interação. Lembra lá atrás que eu falei que tinha uma interação significativa entre a D? Bem, esse comportamento da quantidade de antidesgaste na presença de fenóis geralmente ocorre devido às características químicas do aditivo, que age como uma espécie de agentes sequestrantes. Agora, entrando nas conclusões, foi possível definir que os tipos e proporções dos óleos base e aditivos, atendendo às normas ISO 3448 e ISO 6743, foram adequados para a preparação do planejamento de experimento proposto, assim como também para a avaliação das influências das variáveis e suas interações sobre a viscosidade, que foi a resposta escolhida. Também podemos concluir que, na resposta de viscosidade a 40 graus, foi possível identificar que na presença de fenóis, a quantidade de antidesgaste utilizada pode promover um abaixamento da viscosidade do lubrificante, quando utilizada no seu menor nível, ou seja, 0,5% em peso. E por fim, podemos observar também, conforme já era esperado, que a variável tipo de óleo base influencia significativamente na viscosidade, devido à relação direta existente entre as viscosidades individuais dos três tipos de óleo base que nós utilizamos, o neutro leve, médio e pesado. Bom, muito obrigado a todos por essa apresentação e por essa chance de participar do evento Rio em Gas. Eu me coloco totalmente à disposição para poder tirar dúvidas, caso necessário. Segue o meu e-mail de contato, queiroz@eq.frj.br. Muito obrigado.